Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Hoje eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre ação rescisória. Na realidade, para a gente poder fazer um vídeo curto, né? Eu vou neste vídeo falar sobre o conceito de uma ação rescisória e sobre os requisitos para a propositura desta ação, tá bom? Então a gente pode conceituar, pessoal, a rescisória como uma ação que é uma ação excepcional, né, destinada a desconstituir uma coisa julgada material. Então, o legislador, ele selecionou algumas hipóteses e colocou ali na lei, hipóteses em que, se a gente conseguir cumprir uma delas ali, nós poderemos, né, muito embora tenha havido uma coisa julgada material, uma garantia super importante, prevista inclusive na Constituição Federal, né, garantia de segurança às partes em uma relação processual, a parte, se ela tiver condição, né, o legitimado, se ele tiver condição, ele vai poder, por meio dessa ação rescisória, buscar a desconstituição de uma coisa julgada material. Então, esse é o conceito tradicional de ação rescisória, tá bom? Para que nós possamos promover uma ação rescisória, a gente precisa atender a alguns requisitos. Então, eu separei aqui 3 pontos para a gente poder mencionar. Primeiro deles. Primeiro ponto, a decisão, ela precisa ser rescindível, né? Então, a gente até teve uma alteração, o legislador alterou aí alguns conceitos importantes com relação a essa questão da decisão rescindível, né? Porque a lei passada, a lei revogada, falava que a sentença de mérito poderia ser rescindida, e aí a gente, na realidade, não tem a possibilidade só de uma rescisão de uma sentença, claro que não, né? Na realidade, qualquer decisão, desde que seja de mérito, né? Desde que tenha feito coisa julgada material, pode comportar ali, pode ser impugnada via ação rescisória. Então, a gente tem uma sentença que pode ser objeto de uma rescisória, uma decisão interlocutória de mérito, um acórdão, uma decisão monocrática, né, unipessoal, enfim, qualquer tipo de decisão judicial que seja de mérito, portanto, que faça a coisa julgada material, na regra do sistema, né, vai poder ser objeto de uma ação rescisória. Queria lembrar vocês também da existência da súmula 514 do Supremo Tribunal Federal, pessoal, que essa súmula é extremamente importante, porque ela coloca que cabe rescisória de decisão, né, judicial nesse contexto, e a parte, para se valer da rescisória, ela não precisa esgotar todas as modalidades recursais que ela teria à sua disposição para impugnação daquela decisão. Então, exemplo, né, eu tenho uma sentença lá, que me prejudicou, eu acabei apelando desta sentença. Aí não obtive êxito na apelação, ela até foi julgada pelo mérito, mas o tribunal não deu provimento à minha apelação. Aí eu paro de recorrer, né? Eu até poderia eventualmente continuar recorrendo, impugnando aquela decisão, sendo viável e cabível, enfim. Mas acabei me conformando com aquilo, mesmo me prejudicando com aquela decisão, e deixo de recorrer. Na medida em que eu não interponho o recurso que eu poderia interpor para impugnar aquela decisão, ela vai transitar em julgado. E se ela transitou em julgado, a súmula nos coloca que é possível a propositura da rescisória. Então, a parte pode mover a rescisória, né, se utilizar da ação rescisória, mesmo que ela não tenha esgotado as possibilidades recursais que ela tinha ali, né? Eu posso nem ter recorrido. Então, por exemplo, se eu tenho uma sentença e não interponho apelação com relação àquela sentença, ela vai transitar em julgado. Transitou, eu já tenho um requisito ali para o manejo da rescisória, mesmo que eu não tenha me utilizado de nenhum recurso. Então, desde que você tenha uma decisão transitada em julgado, você pode se movimentar aí, promovendo ação rescisória. É o teor da súmula 514 do Supremo Tribunal Federal, essa ideia então, tá bom, pessoal? Muito bem. Tivemos uma novidade também, colocada pelo legislador do novo CPC, em que ele admite, em 2 situações, o uso da rescisória, quando você tem uma decisão judicial que tenha transitado em julgado, mas envolvendo uma decisão que não é de mérito. Aí a gente teria um trânsito em julgado, mas de decisão que não seria uma decisão de mérito. Então ele coloca que caberia a rescisória
quando essa decisão transitada em julgado, que não seja de mérito, né? Quando ela impedir nova propositura da ação, ou quando a gente tiver também uma decisão de inadmissibilidade de um recurso, né? Quando o tribunal, por exemplo, o juízo ali, ele não conhece daquele recurso, ele faz um juízo de admissibilidade negativo. E aí, nesse contexto, nos termos do novo CPC, isso é novidade, tá? Existe a possibilidade nessas duas situações da parte promover a rescisória, havendo trânsito em julgado dessas decisões, muito embora não sejam decisões de mérito. Beleza? Ao lado desse primeiro ponto que a gente separou, em que a decisão, para comportar a rescisória, ela precisa ser rescindível, eu acrescento outros 2 pontos importantes para o manejo da rescisória. Segundo ponto, na realidade, o primeiro já foi. A decisão precisa ser rescindível. Segundo ponto, pessoal, é preciso que a pessoa que vai usar da rescisória tenha legitimidade para tal, né? Então, a pessoa precisa ser legitimada para propor ação rescisória. Os legitimados, na realidade, eles vêm estabelecidos ali pelo artigo 967 do CPC, ok? E por fim, o terceiro ponto, para a gente manejar a rescisória, a gente tem que apontar uma das hipóteses do artigo 966. A doutrina nos coloca que esse rol é um rol taxativo, então a gente precisa enquadrar a nossa situação em uma das hipóteses deste rol taxativo do artigo 966 do CPC, tá? É um rol extenso, porém taxativo nos termos do nosso sistema. Então, pessoal, 3 pontos importantes aí para que a gente possa manusear uma ação rescisória. A gente tem que ter uma decisão rescindível, né? Em regra, essa decisão tem que ter feito coisa julgada material, mas existe a possibilidade em 2 hipóteses de rescindirmos decisões, né, que tenham transitado em julgado, mas que não tenham analisado o mérito da causa nos termos da lei. Então, primeiro, a decisão tem que ser rescindível, a pessoa tem que ter legitimidade para rescisória e ela tem que apontar uma das hipóteses do artigo 966. São requisitos cumulativos aí, ok? Importante lembrar, para a gente poder finalizar, numa outra ocasião eu volto para falar muitas coisas ainda sobre rescisória, com certeza absoluta, tem muita coisa importante aqui. Mas lembrar, gente, que a ação rescisória é uma ação originária de tribunal, ela nunca vai tramitar em primeiro grau esta ação. Mesmo que a gente vá rescindir uma sentença ou uma decisão interlocutória de mérito, por exemplo, esta ação tramitará no tribunal. Ela pode tramitar num TJ, num TRF, num Supremo Tribunal Federal, no STJ, enfim, depende da competência para o caso, né? Mas ela não vai tramitar nunca em primeiro grau de jurisdição, porque ela é uma ação de competência originária do tribunal. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje era só, tá bom? Conceito e cabimento da rescisória. Numa outra oportunidade, a gente volta para falar mais sobre ela. Obrigada, um beijo e até semana que vem.